E aí galera, tudo beleza? Hoje vamos falar sobre divisibilidade e números primos. Tranquilo? Para começarmos a falar sobre divisibilidade, vamos primeiro ver o que é um número divisível, né? Quando um número é divisível, beleza? Então olha só, um número é divisível quando o resto da divisão é igual a zero. Ou seja, quando nós temos uma divisão exata. Por exemplo, 6 é divisível por 2. Porque 6 sobre 2 é igual a 3. É uma divisão exata. 6 dividido por 2 dá 3. Então eu posso afirmar que 6 é divisível por 2. 48 é divisível por 12. Porque 48 dividido por 12 é 4. Então 48 é divisível por 12. A divisão é exata, o resto é zero. Beleza? Bom, já sabemos quando um número é divisível. Agora vamos ver o que é um divisor. Os divisores são números que dividem um outro número, deixando o resto zero, certo? Por exemplo, 15 tem quantos divisores e quais são esses divisores? Presta atenção, ó. 15 tem quantos divisores e quais são esses divisores? Ok? Então presta atenção. 15 pode ser dividido por 1, que dá 15. Então o 1 já é um divisor, não é? É o número que divide o 15. 15 dividido por 3 dá 5. Então 3 já é um divisor. É um número que está dividindo o 15. 15 dividido por 5 vai dar 3. Então 5 já é um divisor. É o número que também está dividindo o 15. E 15 dividido por 15 vai dar 1. Então o 15 também é divisor. Porque 15 dividido por 15 dá uma divisão exata, que vai dar 1. Então, podemos ver que os divisores de 15, os divisores naturais de 15, representados por D15, vão ser 1, 3, 5 e 15. Então, o 15 possui 4 divisores, são eles 1, 3, 5 e 15, beleza? Notem que nós estamos somente encontrando os divisores naturais. Tranquilo? Bom, bora agora para o quadro resolver algumas questõezinhas. Vamos encontrar alguns divisores. Vem comigo. Vamos lá, pessoal. Atenção. Vamos encontrar aqui os divisores de 40 e 27, certo? Então, atenção. Quais são os números que dividem 40? Olha só. 40 por 1 é 40. 40 por 2 é 20. Não dá para ir por 3, né? Tá? Mas 40 dá para ir por 4. É 10. Beleza? 40 não dá por 6. Certo? Mas dá por 8, né? 40 por 8 é 5. Certo? E o que mais? Vamos lá? Dá por 5 também, né? 40 por 5 vai dar 8. 40 por 10 vai dar 4. 40 por 20 vai dar 2. E 40 por 40 vai dar 1. Então, os divisores de 40 vai ser 1. Quem mais? Vamos na ordem aqui. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Certinho? Notem uma observação, tá importante, ó. A multiplicação dos extremos sempre dá 40, ó. 1 vezes 40, 40. 2 vezes 20, 40. 4 vezes 10, 40. E 5 vezes 8, 40. É uma forma de você verificar se faltou algum número, tá? Se tem algum número faltando. Sempre que você ordenar os divisores, o produto dos termos
que tem a mesma distância dos extremos, ele tem que dar o mesmo. Beleza? Bora ver os divisores de 27 agora? Vamos lá, vamos embora. Divisores de 27. Nos divisores de 27, segue a mesma coisa, tá? 27 eu vou por 1, vai dar 27. Não dá por 2, né? Não dá por 2 porque 27 é ímpar, certo? Mas vai por 3. 27 por 3 é 9. 27 também vai por 9, que é 3. E 27, finalmente, vai por 27, que é 1. Beleza? Então, nesse caso, os divisores de 27 são 1, 3, 9 e 27. E notem de novo a propriedade, ó. 1 vezes 27 dá 27 e 3 vezes 9 dá 27. Quando você multiplica os termos que têm a mesma distância dos extremos, a multiplicação vai ser igual ao número que você quer encontrar os divisores. Tudo certinho? Vamos embora. Agora, pessoal, na matemática nós temos alguns números que são conhecidos como números primos, beleza? Por que são tão importantes os números primos? Porque os números primos, eles formam a base para qualquer outro número, certo? Os números primos, por definição, são os números que possuem dois divisores, somente dois. Um divisor é o número 1 e o outro divisor é o próprio número. Então, todo número primo, ele só possui dois divisores. Um divisor é o número 1 e o outro divisor é o próprio número, certo? Por exemplo, o número 2 só dá para dividir por 2 e por 1. O número 3 só dá para dividir por 3 e por 1. O número 5 só dá para dividir por 5 e por 1. O número 7 e assim vai, certo? Então, se um número só tem como divisor o número 1 e o próprio número, beleza? Então, esse número é um número primo, certo? Vamos agora dar uma olhada em alguns números que são primos e outros que não são primos para a gente traçar essa comparação. Vem para o quadro comigo. Bom, com relação aos números primos, por exemplo, o número 7, ele é primo, pois 7 só dá para dividir por 1 e 7 só divide por 7, certo? Para dar resto zero, só dá por esses dois. Então, se o 7 ele só divide por 1 e por 7, ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, o 7 é o número primo. Já o número 10, o 10 ele não é primo. Por que o 10 não é primo? Porque o 10 ele pode dividir por 1, que dá 10, o 10 divide por 2, que dá 5, o 10 divide por 5, que dá 2, e o 10 divide por 10, que dá 1. Então o 10 ele tem quantos divisores? Tem 4. 1, 2, 5 e 10. Então o 10 ele não vai ser primo, certo? Outro exemplo, 12. O 12 ele também não é primo. Por que é que o 12 não é primo? 12 por 1 dá 12. 12 por 2 dá 6. 12 por 3 dá 4. 12 por 4 dá 3. 12 por 6 dá 2. E 12 por 12 vai dar 1. Então nós temos como divisores do 12 1, 2, 3, 4, 6 e 12. O 12 tem aí 6 divisores. Ele não pode ser primo, tá? Para ser primo, ele só pode ter dois divisores. O 1 e ele mesmo. Bora ver outro cara que é primo? 13. O 13 ele é primo. Porque o 13 só dá para dividir por 1, que é 13, e o 13 por 13, que é 1. Se você tentar dividir o 13 por qualquer outro número, você não consegue. Ele não vai dar uma divisão exata. Ele vai dar um decimal. Tá? E para ser divisor, tem que ser exato. Certo? Então, nesse caso, o 13 é primo, porque só tem dois divisores, 1 e ele mesmo, que é o 1 e o 13.
Bom, pessoal, já vimos agora há pouco o que são os números primos. Agora vamos aprender a fatorar um número. O que é uma fatoração? A fatoração nada mais é do que a decomposição de um número em fatores primos, beleza? Tá muito claro aqui, ó. A fatoração é a decomposição em fatores primos. Ou seja, eu pego um número que é formado por vários fatores primos e vou decompondo ele, encontrando os fatores primos que o compõem, que fazem parte da sua composição. Por exemplo, quais fatores primos compõem o número 30? Vamos lá? Então, ó, o 30 dividido por 2 vai dar 15. O 15 dividido por 2 já não dá mais. Tem que ser por 3, vai dar 5. O 5 não dá por 2 e nem dá por 3, porque ele é primo. Vai pelo próprio 5. E o resultado vai dar 1. Então acabou a minha divisão, porque não tem como dividir mais. Então o 30, ele é formado pelo produto dos números 2, 3 e 5. 2 vezes 3 vezes 5 formam 30. Então os fatores primos que compõem o número 30 são os números 2, 3 e 5. Logo, 2 vezes 3 vezes 5 é a forma fatorada do número 30. Vamos ver algumas fatorações? Bora, tem mais algumas aqui pra gente praticar e deixar isso claro. Bora agora pro quadro. Vamos lá, pessoal. Para a gente encontrar os fatores primos de um número, nós usamos a decomposição. E a decomposição nada mais é do que a nossa fatoração. Nós vamos fatorar o cara, beleza? Então vamos lá. Decompondo o 36 por 2, 36 dividido por 2 dá 18. Por 2 dá 9, por 3, 9 por 3 dá 3, e 3 por 3 de novo vai dar 1. Então, o 36 é 2 duas vezes e 3 duas vezes. Então, decompondo 36 em produtos de fatores primos, é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Certo? 70 por 2, 35. Por 5, 7. Por 7, 1. Então, o 70 é 2 vezes 5 vezes 7. A decomposição do 70 em fatores primos é 2 vezes 5 vezes 7. Então, para decompor um número em fatores primos, basta você colocar o número, traçar a barra e começar a efetuar a divisão, escolhendo sempre números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. A fatoração, ela é uma ferramenta de extrema importância para o cálculo do mínimo múltiplo comum, o famoso internacionalmente MMC, beleza? Como é que se calcula o MMC de 2, 3, 4, de 2 ou mais números? Atenção, presta atenção. Por exemplo, como é que eu calculo o MMC de 4 e 6? Então eu alinho o 4 e o 6, que são os dois números que eu quero encontrar o MMC, dentro da fatoração e começo a efetuar a divisão. Então por 2, 4 por 2 dá 2 e 6 por 2 dá 3. Então ficou agora 2 e 3. O 2 ainda dá para dividir por 2, então eu continuo. Por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não dá para dividir por 2, então eu repito. Ficou agora 1 e 3. O 1 já acabou. O 1 já acabou, não tem mais o que dividir. Mas tem o 3 ainda. Então eu continuo dividindo por 3. Então fica agora 1 e 1, porque 3 dividido por 3 vai dar 1. Chegou em 1 e 1, acabou. Não dá mais para dividir nenhum dos dois. Então,
o MMC de 4 e 6 vai ser 2, que é o fator primo, 2, que é o outro fator primo, e 3, que é o outro fator primo. Então 2 vezes 2 vezes 3 vai ser igual a 12, e o MMC de 4 e 6 é igual a 12. Beleza? Então, para fazer o MMC, você pega os números envolvidos, alinha eles dentro da fatoração e fatora todos juntos. Quando você multiplicar os fatores primos encontrados, o resultado dessa multiplicação é o meu mínimo múltiplo comum. Tranquilo? Isso vai ficar claro agora nos exemplos do quadro. Simbora! Uma das aplicações, uma das utilizações da fatoração é o cálculo do MMC, do mínimo múltiplo comum, que a gente acabou de ver. Bora praticar agora no quadro como é que a gente faz esse negócio na lapada, certo? A gente vai fatorar os números juntos, beleza? Então, se eu quero o MMC de 15 e 20, eu pego o 15 e o 20 em uma mesma fatoração. Por 2, o 15 não dá por 2, repete. 20 por 2 é 10. Por 2 de novo, porque o 10 ainda dá. O 15 não dá, repete. 10 por 2 é 5. Beleza? Segue o jogo. Agora não dá mais por 2, mas o 15 ele dá por 3. Então vamos por 3. 15 por 3 é 5. E o 5 repete, porque o 5 não divide por 3. E por último, por 5. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. Então, o MMC de 15 e 20 vai ser 2 duas vezes 3 vezes 5. Ou seja, o MMC de 15 e 20, 2 ao quadrado é 4, né? 2 ao quadrado, certo? Isso aqui equivale a 4. 4 vezes 3 vezes 5, logo o MMC de 15 e 20, 4 vezes 3, 12 vezes 5, vai ser igual a 60. Certo? Então, sempre que a gente quiser encontrar o MMC, você pega os valores, coloca dentro de uma mesma fatoração e começa a dividir pelos primos e no final multiplica todos os primos encontrados na fatoração dos 2 ou mais elementos. Então, galera, é isso aí, tá? Essa aula é importantíssima, certo? Assiste ela mais de uma vez. Beleza? Porque nós vimos o que é um número divisível, o que é um divisor, um número primo, o que é uma fatoração e para que serve, e como encontrar um mínimo múltiplo comum. É uma aula literalmente basicona, tá? Porque ela é necessária para vários conteúdos que vão ter daqui para frente, certo? Então fica à vontade e pratica o máximo possível. Eu espero que tenha ficado claro e agora eu encontro vocês, como sempre de agora em diante, na próxima aula. Grande abraço, beijo do monstro.